Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviço. Nosso lema, como vocês já conhecem, é mais empregos e menos impostos. E como solucionar esse déficit hoje que existe na arrecadação de impostos, mas aumentando o emprego. E hoje, para isso, nós temos o prazer de receber o Edson Vismona, que é presidente executivo do Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Então, Edson, muito obrigado por estar aqui, ter atendido o nosso convite. E nós temos um programa que vamos discutir um pouquinho sobre um assunto que vocês tratam lá no Instituto, que merece toda a nossa atenção. E com isso, gostaria que primeiro o Roberto fizesse a sua indagação. Dr. Vismona, eu queria falar um pouco sobre a economia informal que nós temos hoje no Brasil. Ela representa, pelo que o Instituto divulga, em torno de 15% do PIB, ou seja, 15% de tudo que se produz é informal. Se nós imaginarmos que o nosso governo tem 40% do PIB e o governo tudo é formalizado, essa informalidade chega a níveis altíssimos se nós tirarmos o governo. Como é que nós vamos conseguir transformar isso numa coisa civilizada? Porque nos outros países civilizados, como na Europa, Estados Unidos, a economia informal é muito reduzida. Como é que nós vamos sair dessa situação que nós estamos hoje para uma situação de normalidade? Inicialmente, Luiz e Roberto, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. O Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial realiza esse estudo desde 2007, com a Fundação Getúlio Vargas, exatamente para mostrar para a sociedade, para a administração pública, como é que está o grau de informalidade, que vinha caindo. De 2007 até 2015 nós percebemos uma queda sempre lenta, mas constante. Mas a partir do ano passado, e agora se repete esse ano, houve uma inflexão nisso, começou a crescer novamente a economia informal. Aquela economia que não paga impostos, que está à margem de qualquer registro, na verdade. É exatamente essa conceituação de economia informal. Isso se deve ao agravamento da crise. Vivemos uma crise econômica profunda, como nunca antes na história desse nosso país. Essa frase é um pouco conhecida, né? E, infelizmente é um recorde. Nós estamos indo para já o segundo ano de recessão. O ano que vem esperamos que isso se reverta, com as medidas que estão sendo tomadas, enfim. Mas, enfrentando a sua questão, o grande problema do Brasil, no aspecto tributário, é a complexidade e a alta carga tributária. Nós temos um Estado muito pesado, um Estado ineficiente. Ele arrecada e administra muito mal os nossos recursos. Essa é a raiz de todos os problemas. E aí você tem uma carga tributária alta, um sistema extremamente complexo. Recentemente, numa das reuniões do nosso Conselho Consultivo, o presidente de uma grande multinacional disse que, algo que todo mundo já sabia, mas que ele relatou com muita ênfase, que é difícil ele justificar perante a matriz o número de pessoas que ele tem que ter aqui no Brasil só para cuidar do pagamento de tributos. É uma coisa que ninguém entende fora do Brasil. E ele deu um número. Ele mantém só para fazer o pagamento de tributos, para manter a escrita contábil em dia, mais de 15 pessoas. A matriz tem 2 pessoas para isso, com toda a informatização. E isso se repete em todas as nossas empresas. As empresas brasileiras, as mais simples, têm que ter um sistema de controle de pagamento de impostos, porque caso ela não pague,
imediatamente ela vai sofrer duras consequências. Então nós temos um sistema extremamente complexo. Só de alíquotas de ICMS, a última vez que eu fiz uma contagem, são mais de 46 alíquotas. Como você vai fazer um controle disso? Aí você tem os impostos federais, os impostos municipais. Há uma relação direta disso com a falta de você ter conhecimento de como acompanhar essa barafunda de impostos. Então, simplificação tributária e racionalização tributária são necessidades urgentes que o Brasil teria que enfrentar. Nós temos que enfrentar esse destino e rapidamente, porque o peso do Estado nós não estamos aguentando mais. Mas, doutor Gismona, um modelo, por exemplo, como o Simples, ele elimina toda essa problemática. A maioria das empresas que estão na informalidade, elas são empresas pequenas, não são grandes empresas. Porque a grande empresa é a que tem essa complexidade, como a multinacional, CMS. Agora, a pequena empresa, que é a que está mais na informalidade, ela pode entrar no Simples, e o Simples realmente é muito simples, né? Não teria essa complexidade toda, e mesmo assim o pessoal continua na informalidade, né? Porque quem entra na informalidade, para sair tem que pagar algum imposto. E aí ele fala, não, por que eu vou continuar pagando, vou pagar um imposto se eu estou conseguindo, sem pagar nada, progredir, né? Eu estou conseguindo me manter. Evidentemente que o Simples é uma saída interessante, só que ela tem consequências, né? Você vê hoje, com um sistema complexo, você cria o Simples. Todo mundo quer ser simples, todo mundo quer entrar no sistema simples, né? Porque é algo absolutamente razoável. Isso mostra que se nós tivéssemos um outro tipo de estrutura tributária, você ampliaria a arrecadação, o ingresso de novas empresas e novos contribuintes nesse processo, porque pagaria menos e de uma forma mais fácil, né? Todo mundo quer ser simples. O Simples tem perversões, né? Ou seja, você cria um sistema onde as empresas não querem crescer, né? Não quero passar o teto, então eu vou ter que me dividir para não passar o teto. E abre uma laranja. Exatamente. Você cria Divide o Simples em vários Simples. Você vai pervertendo ainda mais todo o sistema, não é? Então, a saída é realmente enfrentar essa questão de uma forma decisiva, como algo absolutamente importante para o destino do próprio país. Eu acho que o Simples que o Roberto falou realmente existe para determinadas atividades. Infelizmente, o setor de serviço, ele não se adequa muito ao Simples, porque você continua pagando uma coisa que é o custo maior, são os encargos sobre a folha de pagamento. E no Simples, na tabela 5 e 6 que criaram, evidentemente nós continuamos pagando. Uma empresa que está no Simples continua pagando. Então, muitas vezes não vale a pena entrar no Simples, porque ele tem quando o custo do processo representa 70% do custo é a mão de obra e tem que pagar imposto, então não tem mais muita vantagem, já que o sistema... as empresas de serviço não têm ICMS, que é uma grande vantagem. Ele paga só praticamente o ISS e o imposto de renda. Então, para nós, prestadores de serviço, Simples, ele não está se adequando para uma solução. A gente prefere, por exemplo, o lucro presumido, que é mais fácil, é um valor alto que se paga, mas a maioria das empresas de serviço estão no lucro presumido, que a Receita, infelizmente, está querendo modificar aí, aumentando a carga tributária sobre esse serviço, sobre essas empresas que usam o lucro presumido, com o aumento da unificação do PIS e COFINS, mas isso é uma matéria que a gente poderia tratar em outro programa. Mas hoje é uma pressão muito grande em cima das empresas de serviços para aumento dessa arrecadação. Mas com relação a essa informalidade, Edson, eu queria... O Instituto diz que são quase R$1 trilhão que a economia mexe subterraneamente isso. Desses valores, para nós chegarmos a que esse recurso sejam efetivamente
detectado, se existe formalmente isso, você acha que não precisaria mudar uma base tributária e não sobre os impostos declaratórios, como são hoje, ICMS, IPI, ISS, e se transformar num sistema de arrecadação, por exemplo, de um imposto que não é declaratório, como a contribuição sobre movimentação financeira, onde você busca a arrecadação em cima de aquilo que cada um tem em movimento de tributos? O que nós temos que fazer é uma revisão ampla, né? Isso seria uma simplificação que você estava ponderando. Nós temos, ultimamente, sempre procurado colocar um band-aid aqui, outro band-aid lá, só que o paciente está terminal, né? Ou seja, se nós não enfrentarmos a causa, nós não vamos conseguir ter resultados. A criação de um novo imposto é algo que vai ter uma repercussão negativa na sociedade, porque ela já está sendo onerada muito por esse Estado pesado e ineficiente. Essa medida, eu acho que tem que ser encarada dentro de um sistema mais amplo de discussão e procurar identificar o que pode ser feito na criação de um sistema mais racional. Nós oneramos muito o consumo, né? O Brasil, o sistema tributário brasileiro, onera muito o consumo, não onera tanto a renda. Os países mais desenvolvidos têm uma inversão nesse papel da tributação. Essas medidas, acho que têm que ser avaliadas de uma forma mais profunda. Eu entendo que é uma proposta inteligente, porque coloca uma questão de uma outra forma, corta os desvios existentes, mas nós temos que... Hoje é o momento de nós aprofundarmos essa discussão. E aí criar uma relação de avaliação de todos os setores produtivos. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder, então nós vamos ter que fazer uma outra forma de encarar essa questão, porque nós estamos falando do destino do nosso país. Nós estamos falando do que nós queremos para esse nosso país, né? Nós não queremos um Estado ineficiente, pesado, que arrecada muito e administra muito mal esses recursos. Nós queremos que a eficiência seja a norma. E para isso temos que rever o papel do próprio Estado na nossa sociedade. Simplificação, veja bem, não é a minha proposta, a nossa proposta aqui não é criar um novo imposto. É uma substituição de um imposto ruim que hoje nós temos sobre os encargos sobre folha de pagamento, por exemplo, os 20% de INSS sobre folha, por uma contribuição previdenciária, que seria a movimentação financeira, onde todos pagariam, inclusive, essa economia subterrânea, porque ela, apesar de ser subterrânea, ela floresce quando vai comprar um bem, quando vai prestar um serviço financeiro, enfim, tem uma conta bancária, e ele pagaria, essas pessoas pagariam, pelo menos, a contribuição previdenciária sobre isso. E isso seria uma substituição, não é criar um novo imposto, porque nós de carga tributária, aliás, o nosso lema aqui é menos impostos e mais emprego. Tem que deixar isso, tem que deixar isso muito claro para que não haja uma interpretação errada. Né? Porque se falar imposto, a reação é imediata. Não. Contra a criação, se for criada uma CPMF com um novo imposto, nós somos totalmente contrários. Não tem nenhuma condição de se criar um novo imposto. Mas substituir o outro imposto, que é ruim, no nosso entender, que onera o trabalho, que é uma coisa que nós precisamos. Você desonerando o trabalho, você pode dar mais emprego. Você desonerando o trabalho, você pode melhorar a relação trabalhista entre empregado e empregador. Inclusive, você pode melhorar o processo de ações trabalhistas, quando você lança no recibo de pagamento tudo como salário e não como subterfúgios ou processo desvinculando de benesses sociais, etc., que são muito usadas para não pagar imposto. Então, essa é a nossa ideia, quer dizer, você transformar isso numa legalidade e de que a gente pudesse buscar essa economia informal. O grande pulo dessa nossa proposta é exatamente você buscar uma economia informal e com uma alíquota pequena a gente consegue arrecadar aquilo que a gente arrecada sobre folha de pagamento. Mas complementando isso, eu queria saber, nesses estudos que vocês fizeram, essa economia informal, por exemplo, de todas essas, do Lava Jato, estava incluído isso ou não? Não. Bem, o Lava Jato é mais do que informal, é criminoso. Uma prática criminosa que corroeu
o Estado, as nossas empresas públicas, enfim. Houve um desvio brutal de recursos de forma criminosa. O mecanismo adotado de identificação da economia informal, que vem sendo desenvolvido desde 2007, é uma fórmula muito inteligente, desenvolvida pela área econômica da Fundação Getúlio Vargas, que tem uma relação de emprego e movimentação não financeira, mas de moeda. Né? Qual foi a demanda de moeda? Porque todo mundo utiliza a moeda. Então você tem como acompanhar a utilização desses recursos, né? A obtenção de moeda. E aí você tem uma forma de cruzar essas informações e identifica o grau, diante do movimento de recursos que você identifica na economia e o que foi declarado, você tem esse percentual que é o nosso índice. Né? Eu não vou conseguir nunca explicar a fórmula quando o economista me apresentou, falou, agora eu vejo porque eu sou advogado. Né? Não entendi absolutamente nada dessa fórmula que foi apresentada, fórmula matemática, para chegar nesses resultados. Mas o número é confiável? O número é confiável, é uma metodologia que já estamos indo para 10 anos, é absolutamente confiável, porque tem esses cruzamentos com essas fórmulas matemáticas complexas, para mim, advogado, completamente impossível de entender, mas que tem um resultado que já foi aferido, enfim, isso é um dado importante. Essa questão da informalidade, como disse, está na raiz a mudança de todo o sistema tributário brasileiro, a simplificação do tributário brasileiro, você ampliar a base da arrecadação, né? Que a sua proposta venha ao encontro desse processo, que tem que ser encarado, eu acredito, nesse momento, dentro desse âmbito mais amplo, mais aperfeiçoado das reformas que estão sendo discutidas, né? Que nós precisamos enfrentar isso, não tem a menor dúvida. Doutor Vismona, me diga uma coisa, pelo seu sentimento, que aliás os advogados usam muito o sentimento, né? Pelo seu sentimento, você acha que essa crise fiscal que nós estamos vivendo nos estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, onde não se consegue nem pagar a folha de salário, chega no hospital, falta seringa, não tem esparadrapo. Gasolina nas viaturas policiais. Gasolina na viatura, tal. Esse momento dessa crise fiscal, dessa crise de gerenciamento do governo, dos estaduais, assim como um volume brutal de desempregados, isso daí vai levar com que a gente enfrente essa situação para resolver? É a minha expectativa, é a nossa expectativa. Pela primeira vez a gente viu o governo a confessar que a causa da calamidade pública é a sua própria administração. Ou seja, o decreto, que virou referência agora, o decreto de calamidade pública, editado pelo Rio de Janeiro, que agora está sendo reeditado no Rio Grande do Sul e também deve ser no Minas Gerais e em outros estados, é uma confissão explícita. O governo declara que ele é a causa da calamidade. Ou seja, o fato de não ter gestão dos nossos recursos, que é a obrigação, as obrigações que a administração pública tem, cumprir a lei e fazer com que a lei seja cumprida, administrar os recursos que são nossos e exercer a autoridade. É para isso que existe, e prestar serviços, para isso que existe o Estado. E o Estado declarou, né, pela primeira vez, ele confessou que ele, pela sua incompetência em administrar os recursos públicos, ele é a causa da calamidade. A calamidade pública foi causada pela falta de gestão dos nossos recursos. Nós estamos chegando no momento, já chegamos, acredito, com esses dois vetores, do desemprego avassalador e com a crise que o próprio Estado criou por a falta de administração, né, dos recursos públicos, a falência do Estado, nós chegamos a um ponto que nós vamos ter que tomar decisão. Por isso que eu acho que é um momento que está se afunilando, né? Nós temos que enfrentar isso. Ou seja, nós não vamos conseguir superar essa crise colocando arremedos aqui. Não, nós vamos ter que agora, é o momento de termos... tem que ser mais profunda. Muito mais profunda. É o momento de responsabilidade. Né? Nós temos que chamar a responsabilidade às nossas lideranças políticas, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Estamos todos no mesmo barco. E esse barco está afundando. Nesse aspecto do Judiciário que você colocou, e como advogado,
O que você acha desse trabalho feito pelo juiz Moro no processo de Lava Jato? Que pela primeira vez, acho que no mundo, se viu uma operação dessa dimensão, desse quilate e onde as pessoas realmente estão sendo penalizadas. Eles não são simplesmente notificados que fizeram o erro, eles vão diretamente para a penitenciária. Como é que vocês veem? Porque houve algumas críticas de advogados, o próprio OAB se manifestou, às vezes até com certa reserva com relação à atuação, e principalmente os criminosos se estão revoltando intensamente sobre isso, inclusive alguns políticos que falam abertamente que isso é indecoroso, que o juiz Moro está fazendo. Como é que você vê como advogado essa participação dentro do contexto, inclusive? Da obra é extremamente positivo. Evidentemente que os advogados, todos os operadores do direito sempre podem ter reparos aqui e ali com relação a alguma medida, isso é natural, normal e deve acontecer mesmo, até para aperfeiçoar o trabalho do juízo, enfim. Todas as decisões do juiz Moro são analisadas em segunda instância, ou seja, há um grau de recurso, né? Ou seja, é para isso que existe nosso sistema democrático de direito, né? Se o juiz erra, o tribunal pode corrigir. E pouquíssimas decisões do juiz Moro foram corrigidas, ou seja, ele está agindo de forma absolutamente dentro da lei, de forma correta, e o conjunto da obra é extremamente positivo, né? Ele está sendo corajoso, tinha que ter um momento como esse no nosso país, porque a base de grandes dos nossos problemas está na impunidade, né? O poderoso acha que, por ser poderoso, ele está acima da lei. Nós vimos agora recentemente, entre outros escândalos, um ministro tentando convencer o outro de que a situação dele era peculiar e que ele precisava ter uma outra decisão do próprio poder público, ou seja, isso é um absurdo, não tem sentido uma coisa dessa, né? Mas mostra essa cultura ancestral brasileira, né? Da corte. Nós terminamos a monarquia, começamos a república em 1889, mas a corte ficou. A corte existe até hoje. Né? As capitanias hereditárias ficaram. Também. Né? Nós não superamos essas nossas heranças. Né? Então nós temos até hoje uma corte, repito, pesada, perdulária, e que acha que está acima da lei. E que ela pode fazer as coisas dentro ali dos seus acertos internos, sem que a sociedade possa interferir. Isso está acabando. É uma das consequências também do mundo digital, do acesso à informação. As pessoas hoje têm acesso a essas informações de forma muito rápidas, né? Você vê a movimentação das redes sociais. Quando falam que o impeachment foi uma ação do Congresso, é mentira, foi uma ação da sociedade. A sociedade pressionou, né? Ulisses Guimarães dizia, o que o político tem medo é das ruas, é a manifestação das ruas. E as ruas tiveram um momento forte de manifestação, mostrando, não aceitamos mais isso. Então nós temos que rever, não só o sistema tributário, mas vamos ter que rever essa postura da corte, né? Que nos onera e que tem que mudar em todos os sentidos a sua forma de ser. Nesse momento, a postura do juiz Moro e de outros juízes, não é só o juiz Moro, outros juízes estão acompanhando esse mesmo sentido, ele é extremamente positivo. Ou seja, repito, no conjunto da obra, eu acho que estamos vivendo um momento histórico e importante para o nosso país. Doutor Vismona, eu gostaria de ver esse aspecto da ética concorrencial dentro desse assunto levantado pelo Luigi. Há pouco tempo atrás eu vi um trabalho muito grande na comunidade europeia, pegando grandes empresas como Google e mostrando que a Google estava fazendo uma concorrência desleal com os outros negócios, com pequenas empresas. E eles estavam punindo e tolhendo a Google de fazer concorrência desleal. Dentro do que o Luigi levantou, nós tivemos, pelo que está em todos os jornais, um conluio entre a Presidência da República, os ministros,
a Petrobras e empresas de engenharia. E nesse conluio, a ética concorrencial parou de existir. Dentro dessa ética, que é uma responsabilidade do governo, a gente enxerga a ética concorrencial como uma responsabilidade do governo. Os órgãos públicos têm que fazer com que a concorrência seja ética. Nós temos isso no Brasil também? Nós defendemos a ética como um princípio básico, fundamento da convivência humana. Não existe convivência humana sem ética e sem defesa da legalidade. Essa é a base da nossa própria civilização. A civilização foi formada num sentido de ter ordem, porque senão é uma anarquia. Então é um princípio que todos devem obedecer. Eu não coloco só o Estado. O Estado, evidentemente, por administrar o que não é dele, ele tem mais responsabilidades éticas, porque ele tem também o dever não só de praticar, como de fazer com que essa ética seja cumprida. Mas nós, da iniciativa privada, também. Muitas vezes a gente avalia os programas de integridade, de compliance, como uma iniciativa muito formal. Não pode ser formal. Ou seja, eu não posso declarar, né? O Luigi falou aqui de atos declaratórios, nós não podemos só declarar, eu estou definindo aqui os nossos padrões éticos, temos aqui um código de ética, temos aqui todo um programa muito bonito, coloco num quadro e penduro na parede. Isso tem que ser exercido. Né? Todo programa de compliance tem que ser exercido de cima a baixo de uma empresa. Eu não posso aceitar desvios éticos em nenhum momento. Porque se eu aceito, eu dou um exemplo negativo. O governo é a mesma coisa. Ele tem que cumprir isso à risca. Nós temos participado de algumas iniciativas, inclusive o Ministério da Transparência lançou um programa chamado Proética, para difundir a questão ética nas empresas privadas. E eu defendi junto ao ministro que nós tenhamos também o Proética para as empresas públicas, que foi a grande raiz de todos os problemas que nós identificamos. Ou seja, o recurso veio da onde? Das estatais. A ética foi ferida mortalmente dentro das estatais, que alimentaram com os recursos dos negócios desenvolvidos das empresas toda essa engrenagem de corrupção. Então nós temos que ter ética no governo, nas empresas, e estimular isso cada vez mais como um princípio básico de convivência humana. Como é que você vê uma declaração de um empresário que disse, não, se eu não me adaptasse ao sistema, eu não ganharia as concorrências ou não estaria, não teria condição de concorrer? Como é que você vê uma declaração dessa? Quer dizer, você acha que isso é uma justificativa dele entrar num processo nesse tipo? Porque eu acho que isso realmente, não sei, se uma pessoa quer concorrer e tem que se adaptar a umas regras que não são regras formais de uma licitação normal, que são ilegais, inclusive. E você acha correto uma declaração dessa? De forma nenhuma, tanto é que está preso. Quem declarou isso está preso. Ele está vivendo momentos que ele nunca imaginou que ele pudesse... E aí a grande diferença, né? Nós estamos combatendo a impunidade. Ou seja, eu não posso aceitar uma proposta ilegal, dizendo, se eu não aceitar, o meu concorrente aceita. Eu não aceito. Como ele aceitou e os concorrentes aceitaram, estão todos unidos hoje tomando sol na penitenciária. Essa é a grande diferença. Né? E é assim que tem que ser. Dr. Vismona, a sua esperança é a nossa esperança, que a gente caminhe por um caminho mais sólido, mais firme, mais democrático, mais ético. Essa é a esperança de todos nós nesse momento. Luigi, muito obrigado pela sua participação. Dr. Vismona, muito obrigado pela sua entrevista. E muito obrigado a você, telespectador. Nós estamos encerrando o programa Combate de hoje e voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. Obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.